Namastê, pessoal. Alguns apontamentos sobre a Advaita Vedanta, que é a filosofia do não dualismo. Alguns apontamentos a partir do livro ou do texto Viveka Chudamani de Shankaracharya. Vamos começar com uma frase. O louco pensa, eu sou o corpo. O homem inteligente pensa, eu sou uma alma individual unida ao corpo. Mas o homem sábio, na grandeza de sua sabedoria e discriminação espiritual, vê o ser como única realidade e pensa, eu sou Brahman. Então, alguns apontamentos sobre a filosofia da Advaita Vedanta, que é o não dualismo, a partir da perspectiva deste texto, que é Viveka Chudamani, que significa a joia suprema da sabedoria. É um dos mais importantes textos do pensamento indiano. Seu foco central é Viveka, um profundo discernimento que revela a identidade entre a vida presente no homem e o todo universal. Na frase anterior, que a gente fala, o homem sábio, na grandeza da sua sabedoria e discriminação espiritual, vê o ser como a única realidade e pensa, eu sou Brahman. Brahman é diferente de Brahma. Você tem os três deuses hindus, Shiva, Vishnu e Brahma. Aqui, Brahman, com N no final, esse termo ele tem um outro conceito, que significa a realidade última, ok? Ele não é caracterizado na forma de um deus ou de uma pessoa, não. É um termo abstrato que remete à realidade última, que nada tem a ver com a aparência, ok? Então, seu foco central da Advaita Vedanta e deste texto é o discernimento que revela a identidade entre a vida presente no homem, que é usado o termo de Atman, e o todo universal. E aí, essa realidade última que é chamada de Brahman. Ok? Esses conceitos da não dualidade, eles são muito diferentes dos conceitos que nós temos de entendimento sobre a realidade. Por isso que a gente precisa estudar esses fundamentos para compreender o que esse conhecimento traz. Tá? É difícil para nós aqui no Ocidente compreender esses conceitos abstratos, porque nós estamos acostumados com conceitos voltados para Deus como personificação, tá? Por conta da forma como nós somos, como o conhecimento chega para nós aqui quando nós nascemos no Ocidente, nós recebemos toda essa carga de informações referentes à percepção da realidade de acordo com esses paradigmas que tem a ver com a linha judaico-cristã. Eles têm uma outra percepção, ok? Essa percepção da realidade que foi descrita aqui, ela é transformadora e é uma sabedoria não dual. Nós vamos já entender o que é o não dualismo. Tá? O que é o não dual? A natureza da realidade deve ser conhecida pela clara percepção espiritual.
Nesse texto, Shankara apresenta-nos uma visão geral do seu pensamento e os princípios da filosofia Vedanta, da qual foi o seu mais destacado expositor. Tá? Ou seja, o Shankara, ele foi um sábio que foi um dos principais disseminadores da filosofia Advaita Vedanta, do não dualismo, ok? É uma excelente obra para quem deseja conhecer e estudar a tradição Vedanta. A Vedanta é derivada dos Brahman Sutras e da filosofia dos Upanishads. As Upanishads são os textos finais dos Vedas, ok? E aqui a gente está falando de um compêndio de vários textos, são muitos textos. Na Vedanta Advaita de Gaudapada e Shankara, Brahman é a única realidade. O espírito em nós, que é Atman, é idêntico ao ser universal, ou seja, não há diferença nenhuma entre este ser aqui, que se apresenta como Atman, aparentemente separado do todo, e o todo. É a mesma coisa, o que vai diferenciar de outras correntes filosóficas que vai falar, não, este ser aqui, ele de fato é diferente do todo. Na Advaita Vedanta não há diferença nenhuma. A diferença que é perceptível, ela é completamente ilusória, ok? Tudo é Brahman, o uno sem um segundo, o todo não dual, o todo não dual. Por que não dual? Por que não dualismo? Porque não há dois, só existe um. Para a Advaita Vedanta, só existe uma única realidade, e isso é um bocado difícil de entender. Por que é difícil de entender? Porque nós estamos acostumados com essa diferenciação entre tudo, esse discernimento de que nós somos separados de tudo mais que nós percebemos. Para a Advaita Vedanta, não há nenhuma separação. E a compreensão absoluta desse conhecimento é chegar a essa conclusão pela própria consciência. Tá? Não é uma crença específica. É uma crença enquanto não se tem esse conhecimento pleno dentro da consciência. A partir do momento que você absorve esse conhecimento, você é um ser iluminado, ok? Você sai desse, eles chamam de lila, esse jogo divino, ok? De como essa realidade se apresenta, que para Advaita Vedanta é Maya, é uma ilusão. Por isso que só existe o uno, só existe a consciência. Não existe outra coisa. Aquilo que não é a consciência, aquilo que não pode ser dividido, é totalmente ilusório, que é a condição pela qual nós nos encontramos nesse momento. Para Shankara, Atman é imutável, não individual, eterno e a verdade suprema. E o mais profundo discernimento é aquele que nos revela esta identidade de Atman com o Supremo Espírito. Para Shankara, Atman é imutável, não individual, eterno e a verdade suprema. E o mais profundo discernimento é aquele que nos revela esta identidade de Atman com o Supremo Espírito. Ok? Então, quando a gente está falando de Atman, a gente não está falando da personalidade, do ego, tá? Que tem uma outra terminologia. Atman é o espírito uno em nós, que sustenta essa não realidade ou essa experiência dualista. Essa percepção é a cápsula da sabedoria que corta as ilusões criadas pelo pensamento. Nossos sentidos
podem nos iludir. Então, agora alguns apontamentos sobre a filosofia não dual de Shankara. Nossos sentidos podem nos iludir, ou seja, a nossa percepção da realidade ela vem através desses sentidos, que são os 5 sentidos conhecidos: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Essa maneira limitada de percepção da realidade, é ela que traz esse senso de engano. Tá? Por acreditar que a realidade é exatamente da forma como nós estamos percebendo, é aí que está o grande engano. Ok? A nossa memória é uma ilusão, porque é o registro parcial das experiências do passado. A nossa memória é uma ilusão, porque é o registro parcial das experiências do passado. O que acontece também é que esses registros feitos pela nossa memória, eles estão vinculados ao condicionamento da nossa mente. Nós temos uma maneira específica de interpretar entre aspas, a realidade, como a realidade se apresenta. Essa maneira que é condicionada através das nossas crenças e pensamentos, ela é limitada justamente porque ela é condicionada, ok? Então, essa memória, ela passa a ser uma ilusão porque ela não vê a realidade como ela é. Ela vê a realidade pela forma como ela foi condicionada. E é muito fácil de entender isso porque, de praxe, de maneira geral, essa forma como nós temos a mente condicionada, ela traz sofrimento. E o sofrimento não é real, ele está dentro da ilusão. Ok? Então, bom, aí por outro lado também, inclusive aquilo que também pode dar prazer, que aí está dentro do campo da dualidade, também é irreal. Ok? Tanto o prazer quanto o sofrimento são irreais. E aí fica mais difícil de compreender. Nós vamos... Aqui é uma introdução também, né? A gente vai aos poucos, vai estudando esses conceitos com maior profundidade. As formas do mundo são pura fantasia, ou seja, a Advaita Vedanta vai trazer esse conceito de que tudo aquilo que tem forma e nome, ele é irreal, porque faz parte de uma criação mental, uma criação do pensamento. Tá? São conceitos também que a gente vai compreender, de que a mente cria, o pensamento cria a realidade. E por esses pensamentos estarem condicionados, não estarem vinculados ao ser real, eles automaticamente criam uma realidade fantasiosa, ilusória. Tá? E por que é difícil de entender? Porque você fala assim, pô, mas eu estou vivendo aqui, eu estou sentindo as coisas, pô, mas a gente entra num paradigma filosófico de que o que é real? O que de fato é real? Será que essa existência é real? A gente pode fazer algumas pequenas comparações com o sonho, né? O sonho parece tão real quando você está sonhando. Você só compreende que aquilo era um sonho quando você acorda, quando você sai do sonho. Então, é um paradigma e não há uma resposta satisfatória para aqueles que querem uma resposta imediata se isso de fato é uma ilusão ou não. Isso deve ser investigado por cada consciência, porque não basta só uma informação, isso deve ser absorvido pela consciência. Tá? O conhecimento, o entendimento deve ser absorvido internamente e não pela forma racional. Não é racional. É uma não racional do nosso paradigma racional. Okay? Porque a consciência ela tem vários níveis de compreensão, de percepção. Essa percepção que é trabalhada nessa frequência que nós chamamos de frequência que nós estamos, humana, ela tem seus paradigmas. E aquilo que é racional para nós pode não ser racional para um outro patamar de consciência. Ok? O ego é autoestabelecido e diferente de tudo mais, seja físico ou mental.
Então isso é uma coisa que nós vamos começar a estudar mais profundamente, fazer essa diferenciação do que é o ego, do que é a essência, do que é o ser real. Tá? E é através do ego que se tem a distorção da realidade. Mas também não é possível essa experiência neste nível que nós podemos chamar de planeta Terra, terceira dimensão, sem o ego. O ego ele vem acompanhado com a percepção do mundo e da individualidade. Porém, é possível ter o entendimento na verdade não é o entendimento, é o discernimento. O discernimento e a separação daquilo que é real do que não é real, mesmo estando dentro de uma percepção da realidade limitada como essa que nós estamos nesse momento. Atman é a existência, consciência e bem-aventurança. É o universal e infinito. Aqui ele traz a separação, né, de uma palavra que é muito conhecida dentro do sânscrito, que é da tradição do yoga e do tantra, que é Satchitananda. Satchitananda. Sat, consciência, Chit, existência e Ananda, bem-aventurança, que é o que corresponde ao esse ser que é Atman, que é o espírito imutável, universal, infinito. Tem um outro conceito também que é mais conhecido pelas pessoas que estudam Advaita Vedanta, que é a testemunha. Dentro das práticas de meditação que nós fazemos, nós aprendemos a entrar em um estado da mente em que se observa a própria mente, que se observa os pensamentos e você vai criando uma certa distância do observador para aquilo que é observado. Ok? O mundo objetivo é dependente, é um processo em constante mutação. O mundo não é inexistente nem um vazio. O mundo não é a realidade última. Então aqui tem muita coisa, né? O mundo não é inexistente nem um vazio, ou seja, o mundo ele existe dentro de uma limitada manifestação da consciência. E o mundo não é a realidade última, ou seja, esse mundo que nós conhecemos, que nós compreendemos, e aqui eu falo dentro do paradigma da nossa consciência humana, ele não é a realidade última, ou seja, há algo a mais, há algo extra que essa percepção não percebe se ela estiver dentro desse ciclo condicionado. Há muitas consciências que já perceberam isso. Talvez você seja uma delas. Que essa estrutura de realidade como ela se apresenta, ela não é a realidade última. Ela tem algo mais que ela. Ok? Nossa ignorância nasce da confusão entre o sujeito transcendental e a existência empírica. Nossa ignorância nasce da confusão entre o sujeito transcendental, que é Atman, e a existência prática, empírica, prática aqui, né, que é Anatman. Então, isso quer dizer que nós confundimos aquilo que nós somos com a aparente realidade. Ok? Então, o que isso quer dizer? Que nós, de alguma maneira, nós acreditamos que nós somos esse corpo e nós somos essa mente, a mente sendo o conjunto de pensamentos e crenças que nós temos. E para esclarecer, o que são crenças? Crenças são conceitos ou informações que nós temos armazenadas na nossa consciência
que nós acreditamos ser uma verdade. Ok? Isso é uma crença, é um paradigma. Ok? E isso que nós estamos falando e tratando aqui está além das crenças, está além dos conceitos, das formas e dos paradigmas. Não importa o nível de filosofia, qual seja a origem, a religião, o que nós estamos falando aqui está além. O não dualismo está além disso tudo, inclusive para se chegar ao cerne do não dualismo é preciso inclusive destruir o conhecimento não dual. Inclusive, esse conhecimento ele vai precisar ser, de uma certa forma, esquecido, dissolvido, para que se alcance essa consciência una. Quando analisamos o mundo do ponto de vista cósmico, vemos que o mundo é preso pelas categorias do espaço, do tempo e da causa. Okay? Isso já é conhecido também dentro dos conhecimentos espiritualistas, esotéricos, tá? Como base e raiz de toda experiência, temos Brahman, que é a realidade última, que não tem forma, não tem nome. Aqui tem um nome, mas ele está além desse próprio nome, que é diferente do mundo, espaço, tempo, causa. Nada é semelhante a ele, nada é diferente também. É não empírico, não objetivo, completamente outro, mas não é o ser, não é esse ser que nós conhecemos. É o ser, aqui, o eu superior, é o ser mais alto, superior, no sentido de que não está identificado com absolutamente nada. Esse ser aqui está identificado com o corpo, com a aparência, com o nome, com a profissão, com aquilo que ele realiza nesse mundo aqui. Este ser Brahman que nós estamos falando não tem forma, não tem identificação com absolutamente nada. O mundo depende de Brahman, mas Brahman não depende do mundo. Okay? Essa realidade ilusória e ilimitada ainda assim depende de Brahman, mas Brahman em si mesmo não depende de nada. A ignorância afeta todo o nosso ser. Removê-la é realizar a verdade. Quando o erro é retirado, brilha a sabedoria. Então, o nosso objetivo aqui e o objetivo de qualquer caminho do Tantra e do Yoga é justamente isso, é remover esse estágio de ignorância. E como se faz isso? Através do conhecimento. Quando se obtém o conhecimento, se obtém a dissolução da ignorância. Remover essa ignorância é realizar a verdade. E aí, quando a gente está falando aqui do termo verdade, a gente não está falando de uma verdade relativa, a verdade do Bruno, a verdade sua, a verdade de fulano. É uma verdade única para todos e que não pode ser explicada, não pode ser classificada, não pode ser categorizada. Nós só podemos dizer que ela existe, na verdade só ela existe. Tudo mais que parece ser uma verdade não existe. Ok? Então, quando o erro é retirado, quando nós fazemos a correção da percepção da realidade por esse conhecimento verdadeiro, então brilha a sabedoria. A verdade absoluta é Brahman. Nirvana Brahman é sem qualidades, ou seja, não tem atributos que nós possamos tocar e classificar. E Saguna Brahman é Ishvara. Ishvara é Deus na forma, ok? É o criador e governador do universo empírico, esse do qual nós experimentamos. Tá? Então aqui ele está classificando, ele traz aqui um conceito da realidade última, traz dois conceitos. Um que é Niguna Brahman, que é sem qualidades, e Saguna Brahman, que é Ishvara, que é com forma.
é Deus como se apresenta com forma. Brahman, ele não tem forma, ok? E Ishvara é o Deus com forma. Isso são conceitos também bastante complicados de entender. Aos pouquinhos nós vamos nos aprofundando. Pelas práticas das virtudes éticas e pela devoção e conhecimento, Shankara diz que podemos então atingir a meta da autorrealização, que é moksha, que é esse estado de iluminação da consciência, onde não há mais não há mais o senso de separação, ok? E não havendo mais o senso de separação, não há mais sofrimento e não há mais necessidade de manter esse ciclo de morte e renascimento chamado de roda de Sansara, ok? Vamos lá, para finalizar, moksha, a autoliberação ou liberdade, é a direta realização da verdade que existe desde a eternidade. O que na verdade, falar sobre a verdade, na verdade, é estranho. O que de fato acontece é que essa verdade da qual se deseja alcançar através dessa liberação, através dessa iluminação da consciência ou da correção da percepção, ela nunca foi modificada, ela é imutável. O que é mutável é essa experiência que nós temos dentro da dualidade. E aqui falando, a gente fala de todos os níveis dessa experiência, não só dos níveis terrenos, mas daquilo que nós conhecemos como extraterrenos também, das dimensões astrais, de todos os outros níveis de consciência que ainda são duais, que ainda não é a realidade última, ok? Então, a direta realização dessa verdade, ela acontece a partir dessa compreensão, ok? E a absorção desse conhecimento. Moksha não é a dissolução do mundo, mas a troca de uma visão errada pela correta, ou seja, é substituir a ignorância pela sabedoria. Isso só acontece com o estudo, com a dedicação, né, dessa busca por conhecer aquilo que é verdadeiro. Então nós finalizamos aqui um pouquinho, uma aula breve sobre Advaita Vedanta, segundo um dos seus maiores disseminadores, né, que foi Shankaracharya, Shri Shankaracharya, ok? Então, lembrando que esses apontamentos estão no livro Viveka Chudamani. É um livro muito bacana de se ler, é um livro pequeno, ok? E de fácil acesso. Está aí na internet, você consegue comprá-lo também. E tem outras pessoas, até com maior condição de explicação do que eu, trazendo ensinamentos sobre esse livro aí na internet, tá bom? Gratidão aí pela sua companhia e nos vemos em breve em outros momentos como esse. Namastê.